A minha família sequestrou os meus planos de férias para minha irmã predileta e os filhos dela, mas desta vez eu tinha o meu próprio plano secreto de fuga. Preciso de alguma perspectiva sobre isto? Preciso de conselhos sobre o meu dilema familiar, que se acumula há décadas. É uma longa história. Apesar de ter crescido numa família aparentemente típica nos subúrbios de Massachusetts, sempre lutei com esta dinâmica particular. A filha de ouro sempre foi a minha irmã mais velha, Kate. Desde que me lembro, a nossa casa tem sido um monumento à vida de Kate, com todas as paredes enfeitadas com as suas conquistas e todas as conversas centradas na sua vida. Os meus pais estavam demasiado ocupados a preparar-se para as entrevistas universitárias de Kate para comprarem um bolo para o meu 10º aniversário. O que ainda me lembro perfeitamente. Tentaram até mesmo passar o bolo de formatura de Kate, que ainda tinha o nome dela, como sendo o meu bolo de aniversário. À medida que cresci, as conquistas de Kate eclipsaram todos os eventos significativos da minha vida. Kate tinha sido recentemente selecionada para a equipa de debates. Por isso os meus pais mal se aperceberam de que eu tinha sido aprovada para o quadro de honra no ensino básico. Kate tinha de visitar o campus de uma universidade, por isso não puderam assistir à cerimônia quando ganhei um concurso local de pintura no ensino secundário. Sabendo que expressar as minhas conquistas só provocaria um breve "está bem, querida", antes de o assunto Kate ser novamente mencionado, aprendi a celebrá-las em privado, no meu quarto. Até mesmo os nossos bens revelavam as prioridades da nossa família, a tecnologia mais recente, roupas elegantes e tudo o que Kate precisava para suas muitas atividades extracurriculares estavam sempre no quarto dela. Em contraste, o meu quarto estava cheio de roupas usadas. Quando manifestei interesse em ter aulas de música, tive de me contentar com o violino abandonado de Kate, as suas roupas velhas e os seus materiais escolares antigos. Tive problemas para tocar violino porque era demasiado grande para mim. Já gastamos tanto com as aulas de piano da Kate este ano, respondeu a minha mãe, em resposta ao meu pedido de um violino do tamanho certo. Ao longo do ensino secundário, a tendência persistiu. Fui forçada a usar livros da biblioteca para estudar, enquanto Kate recebia aulas particulares. Os meus pais contraíram um empréstimo para ela comprar um carro para a universidade. Aconselharam-me a apanhar o autocarro quando precisei de ajuda para me deslocar. As necessidades e desejos de Kate estavam no centro de todas as decisões financeiras, discussões familiares e preparativos para as férias. Foi realmente difícil na faculdade. Com o apoio total dos nossos pais, Kate obteve o seu diploma numa universidade de renome. Quando chegou a minha vez, eles só concordaram em pagar metade da propina numa escola pública. Esclareceram: ainda estamos a pagar os empréstimos estudantis da Kate, vais ter de arranjar o resto por tua conta. Para sobreviver, trabalhei em 2 empregos a tempo parcial enquanto era estudante, muitas vezes a dormir em cima dos livros. Kate, entretanto, estava a começar a sua carreira num cargo que os nossos pais a ajudaram a conseguir através dos seus contactos. 7 anos atrás, Kate casou-se e tudo mudou, ou melhor, piorou. Durante um ano inteiro, toda a atenção da nossa família esteve focada no casamento dela, o casamento ideal, com um vestido de estilista, um local opulento e uma lista de convidados com mais de 300 pessoas. Os meus pais contraíram outro empréstimo, apesar das preocupações com os pagamentos. Lembro-me de os ouvir na cozinha uma noite e da insistência deles de que nada era demasiado bom para o dia especial de Kate. Alguma vez houve alguma dúvida de que ela seria a sua dama de honra? Eu era suposta coordenar os chás de panela, planear uma festa de despedida de solteira luxuosa e gerir quaisquer emergências menores que surgissem. A minha mãe disse-me: não sejas egoísta, Elizabeth, este é o momento especial da tua irmã. Quando expressei o quão estressada estava a conciliar estas obrigações enquanto trabalhava a tempo inteiro, seguiram-se os gêmeos. Os meus pais ficaram eufóricos quando Kate revelou que estava à espera de gêmeos, mesmo estando ainda a pagar o empréstimo do casamento. Contribuíram para o pagamento inicial de uma casa perto deles. Vi-os gastarem o dinheiro da sua reforma, que disseram não poderem acessar quando eu precisei de ajuda com a faculdade. No dia em que assinaram esses documentos, porém, alegaram que isto era diferente. Isto é para os nossos netos. Quem foi a babá de serviço? Sim, eu. Começou com babás esporádicas. Elizabeth, podes cuidar dos rapazes durante algumas horas? Tornou-se um ritual semanal, que depois se estendeu às noites sempre que tinham consultas. Os meus pais eram a favor deste acordo, afirmando: é isso que a família faz. Kate e o marido dela, Jack, deram por adquirido que eu estaria sempre lá para ajudá-los.
Sempre que tentei objetar, mesmo adorando-os, os gêmeos, que agora são crianças ativas de 7 anos, têm sido exaustivos. A rotina é a mesma todos os fins de semana. Kate inesperadamente deixa-os na minha casa, geralmente com o pretexto de que precisa de tempo para si ou tem recados essenciais a tratar. Os rapazes transformam o meu pequeno apartamento num caos. Kate começa a chorar sobre o quão sobrecarregada está quando tento estabelecer limites ou pedir aviso prévio, e os meus pais criticam-me por não ser solidária. Trabalho muitas horas extra para me estabelecer na indústria do marketing. Recentemente recebi uma proposta de promoção que implicaria mais horas e mais viagens. A minha mãe comentou: "Mas e os gêmeos? A tua irmã precisa de ti aqui." Kate acrescentou: "Não podes aceitar esse emprego, Elizabeth? Quem vai ajudar-me com os rapazes?" Quando levantei este assunto durante um jantar de família, na esperança de receber alguns parabéns. Parece que a minha profissão e a minha vida são completamente irrelevantes. O meu pai acrescenta: "A família deve ser o mais importante, Elizabeth." A minha mãe sempre responde: "A tua irmã tem 2 filhos para cuidar, tu não sabes o que é estar realmente cansada." Quando tentei explicar o quão avassalador era tudo, Kate acusou-me de ter inveja da vida dela e dos filhos dela. "Tu estás simplesmente ressentida porque ainda é solteira." Como se o meu estado civil fosse o único fator que determina o meu valor como pessoa. Depois de um fim de semana particularmente exigente com os gêmeos, tomei a decisão de finalmente tratar-me com umas férias na praia no mês passado. Eles tinham conseguido danificar o meu computador portátil e deixaram marcas permanentes no meu sofá. Sabia que precisava de férias. Descobri um pequeno e despretensioso resort na Flórida que era ideal para um retiro tranquilo. Os olhos da minha mãe brilharam quando mencionei isto durante o nosso jantar familiar semanal. "Ah, que perfeito! Devemos ir todos juntos, os gêmeos adorariam a praia." Antes que eu pudesse protestar, Kate já tinha começado a organizar eventos. "Podes levar os rapazes a nadar enquanto o Jack e eu temos um tempo a sós." Como se a minha viagem se tornasse naturalmente no momento para eles serem cuidados em troca da minha ajuda com os gêmeos. Claro, os meus pais até se ofereceram para melhorar a minha reserva para um resort superior onde todos ficariam, ignorando totalmente o facto de que esta era suposta ser a minha viagem. Começaram a organizar atividades e passeios centrados no que os gêmeos gostariam. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Enquanto estava na cama naquela noite, reservei um resort separado numa pequena ilha tranquila. Mantive a mudança de planos em segredo de todos. Silenciosamente comecei a preparar-me, marcando folgas no trabalho, fazendo as malas em segredo e certificando-me de que o meu fundo de emergência estava disponível. Embora eu saiba que é desonesto, simplesmente não aguentava mais. No aeroporto, eles serão separados de nós enquanto embarco no meu voo para outro local. Eles irão viajar para a Flórida. Desativei o compartilhamento de localização e estou pronta para as críticas inevitáveis. Sim, estou ciente de que haverá drama, sim, estou ciente de que eles ficarão chateados, mas quero priorizar-me pela primeira vez na minha vida. Fui a irmã confiável, a filha ideal e a tia sempre disponível por 35 anos para atender às expectativas da minha família. Abri mão da minha vida social, dos meus fins de semana e das minhas próprias necessidades. Estava constantemente a cuidar de crianças, por isso perdi oportunidades de namoro. Recusei avanços que pudessem entrar em conflito com as necessidades da minha família para estar lá por eles sempre que precisassem de mim. Coloquei a minha vida pessoal em espera. Agora estou a fugir de uma vida inteira de ser aproveitada, não apenas de umas férias. Tenho a intenção de usar isto como um ponto de viragem para estabelecer limites claros com a minha família e talvez até mesmo tirar umas férias completas deles. Estou farta de sempre fazer sacrifícios, de ser o pilar de apoio da família e a opção de reserva confiável. Reddit, o que devo fazer? Estou a exagerar? É apropriado eu querer algo mais para mim ou devo simplesmente seguir os planos deles e aceitar o meu lugar na família? Asterisco asterisco primeira atualização, asterisco asterisco. Agradeço toda a ajuda e orientação desde a minha última publicação. Muita coisa aconteceu e quero explicar como tudo aconteceu. Embora tudo tenha corrido conforme o planejado, o dia no aeroporto foi mais carregado emocionalmente do que eu antecipara. Escolhi propositadamente um balcão de check-in diferente, longe de onde a minha família estaria. Cheguei cedo e observei todos através das paredes de vidro do terminal, Jack verificando os detalhes da reserva, os meus pais parecendo animados, Kate a lidar com os gêmeos e Kate a carregar bagagem. Silenciosamente passei pela segurança para o meu próprio voo assim que eles começaram a dirigir-se ao seu balcão de check-in.
Assim que perceberam que eu não estava no portão deles, o meu telefone começou a vibrar. Primeiro apareceram as mensagens perplexas: onde estás? O portão B12 é onde estamos. Depois as ansiosas: como estás, Elizabeth? Aconteceu alguma coisa? E por último, as furiosas: como pudeste tratar-nos assim? Os rapazes estão a chorar. Antes de embarcar no meu avião, desliguei o meu telefone. Experimentei uma estranha fusão de libertação e remorso. Pela primeira vez em anos, vivi com essa culpa durante a maior parte da minha vida, mas a liberdade era excitante e nova. O destino turístico lotado para onde eles estavam a ir não era nada como a pequena ilha onde estava o meu resort. Anos de tensão desapareceram no instante em que pisei na praia, sem gêmeos para cuidar, sem problemas familiares para resolver, sem horários a cumprir. O oceano, eu e liberdade completa. Na verdade, os primeiros 2 dias foram desafiadores. Os gêmeos estariam a almoçar agora, ou Kate normalmente precisaria de ajuda para os levar para a cama a esta hora, então eu ficava a verificar as horas. É difícil quebrar décadas de doutrinação, mas algo mudou no 3º dia. Experimentei coisas que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Adorei cada minuto da minha aula de surf boba, mas divertida. Tornei-me amiga de um grupo de viajantes solitários quando me inscrevi numa aula de yoga na praia. Até mesmo tive um encontro espontâneo com um homem fascinante que conheci no café do resort uma noite. Embora fosse apenas um jantar casual, serviu como um lembrete de que eu podia viver a vida longe da minha família. Quando finalmente liguei o meu telefone depois de 5 dias, esse foi o verdadeiro teste. Havia dúzias de mensagens de voz, mais de 300 mensagens de texto e 147 chamadas perdidas. Até a minha mãe tinha ligado para o meu local de trabalho para relatar uma emergência familiar. Felizmente, eu tinha dito previamente ao meu supervisor que ia tirar férias. Algumas das mensagens de voz foram reproduzidas para mim. O tom da minha mãe mudou de preocupação para fúria e para manipulação. Elizabeth, como pudeste deixar a tua família assim? Os gêmeos estão inconsoláveis. Foi assim que te educamos? Pior ainda foram as mensagens de Kate. Tu arruinaste tudo. Os rapazes insistem em querer a tia Lizzie. Não consigo lidar com as reuniões sozinha, por isso o Jack teve de encurtá-las. No entanto, uma mensagem tocou um acorde diferente. Foi o meu pai que enviou, e ele parecia inseguro pela primeira vez. Elizabeth, por favor, avisa-nos que estás bem, embora não entenda o que está a acontecer. Nunca o tinha ouvido falar comigo sem defender imediatamente a Kate ou pressionar-me a fazer mais. Antes de enviar uma mensagem para o nosso grupo de chat familiar apenas uma vez, escrevi: estou a passar ótimas férias e estou segura. Quando voltar, entrarei em contato consigo. Por favor, dê-me espaço. Depois desliguei a conversa e voltei a falar comigo mesma. Os 5 dias seguintes foram transformadores. Além de ler histórias para dormir para os gêmeos, li também 3 romances. Conversei com outros hóspedes sem interrupções todas as noites. Em vez de correr para casa para ajudar com os banhos e a dormir, assisti ao pôr do sol. Comecei até a escrever um diário. Jantei num pequeno restaurante à beira-mar na noite passada. Quando a empregada mais velha viu que eu estava sozinha, perguntou-me se estava contente com o meu isolamento. Depois de lhe dar uma breve explicação das minhas circunstâncias, ela disse algo que me marcou: a família é essencial, querida, mas não à custa do seu próprio bem-estar. Pôr-se em primeiro lugar é, por vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer. Não fui diretamente para o meu apartamento quando cheguei a casa, para me dar tempo para me preparar para o confronto inevitável. Reservei um quarto de hotel por 2 noites durante este período. Atualizei os meus contactos de emergência no trabalho, mudei as fechaduras das minhas portas e, acima de tudo, coloquei os meus limites por escrito. A minha família descobriu que eu estava de volta porque acidentalmente gostei de uma publicação de um colega de trabalho nas redes sociais. A minha mãe e Kate chegaram ao meu prédio em questão de horas, a tocar insistentemente na minha campainha. Observei-as da janela do meu quarto de hotel, sentindo-me estranhamente desligada da sua atuação espetacular. Vou confrontá-las amanhã num café neutro, não na minha residência. Sei que não será fácil, mas preparei o que quero dizer. Quando penso nisso, as minhas mãos tremem, mas estou a escolher-me pela primeira vez na minha vida e sei que estou a fazer a coisa certa, apesar da preocupação, da culpa e do drama que certamente irá surgir. Vou fornecer outra atualização após a minha conversa com a minha família. Estou grata porque o Reddit deu-me a confiança para dar este primeiro passo em direção à independência. Segunda atualização, ***. Como previsto, a minha família e eu reunimos-nos no café.
e foi ainda mais acalorado do que eu antecipara. Isto é o que aconteceu. O encontro no café começou com alguma polidez. Cheguei cedo e sentei-me numa mesa de canto onde podia ver a porta da frente e a saída de emergência, um hábito que adquiri de anos a esperar por dramas familiares. Mal conseguia segurar a minha chávena de café porque as minhas mãos estavam a tremer tanto. Os meus pais, Kate e surpreendentemente Jack apareceram todos juntos. Estou grata por não haverem gêmeos. Levantei a mão e disse o que tinha ensaiado antes de eles começarem os seus discursos planeados. Estou a estabelecer limites e eles não são negociáveis. As 2 horas que se seguiram foram uma masterclass em manipulação emocional. Kate começou a chorar enquanto descrevia como a minha ausência tinha traumatizado os gêmeos. A minha mãe tentou incutir culpa, depois de tudo o que fizemos por ti. Surpreendentemente, Jack tentou mediar, oferecendo um compromisso em que eu só veria as crianças a cada 2 fins de semana. Na maior parte do tempo, o meu pai ficou sentado em silêncio e inquieto. A frase de Kate, estás a ser egoísta, a família significa sacrifício, foi um momento crucial. Algo partiu dentro de mim. Com clareza, mas calmamente respondi sim, a família significa sacrifício, mas é suposto ser nos 2 sentidos. Quando foi a última vez que algum de vocês sacrificou alguma coisa por mim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Revelei tudo pela primeira vez, os anos a ser a segunda melhor amiga da Kate, o tratamento financeiro injusto e a crença contínua de que a minha vida e o meu tempo não eram tão valiosos como os deles. Depois mostrei-lhes o meu calendário do ano anterior, com todos os fins de semana destinados a babá e todos os feriados adaptados às suas necessidades. Tentando interromper-me, a minha mãe disse, mas é isso que as tias fazem. Respondi dizendo algo que nunca tinha ousado dizer antes. Não, é isso que as babás pagas fazem. E Kate, se precisas de tanta ajuda, talvez seja a hora de considerares contratar uma. A partir daí, a discussão tomou um rumo diferente. A minha mãe seguiu a Kate enquanto ela saía apressadamente. Notavelmente, Jack permaneceu e reconheceu que eles tinham explorado a minha disponibilidade. Depois de permanecer em silêncio por um tempo, o meu pai disse, nós nunca tivemos a intenção de te fazer sentir assim. Foi algo, mas não foi um pedido de desculpas. Continuei com a minha estratégia. Quando partiram, mudei-me para uma zona diferente da cidade e arranjei um novo apartamento. Embora seja menor do que a minha residência anterior, fica num edifício seguro com um porteiro que foi informado da minha situação. Apenas o meu local de trabalho e um grupo seleto de amigos próximos têm o meu novo número de telefone. Reconstruir a minha vida do zero foi o aspecto mais difícil, não a mudança de casa ou planeamento. Não tinha verdadeiros hobbies e poucos amigos próximos porque tinha passado anos a estar lá para minha família. Comecei modestamente, inscrevi-me em aulas de cerâmica. Juntei-me a um clube de leitura local e aceitei convites para jantar de colegas de trabalho que eu tinha anteriormente recusado consistentemente. Foi um fim de semana estranho de verdadeira liberdade. Fiz coisas que antes eram impensáveis, como ficar acordada até tarde, ir ao mercado de agricultores e passar horas a folhear uma livraria. A Kate não me enviou mensagens de texto com urgência, a minha mãe não fez chamadas de culpa, sem pedidos de babá de última hora. A resposta da minha família à minha mudança de residência foi dura, mas esperada. Quando a minha mãe tentou contactar-me através da central telefônica da empresa, souberam que o meu novo emprego não permite chamadas pessoais durante o horário de trabalho. Numa ocasião, a Kate até visitou o meu escritório, mas a segurança foi alertada previamente. Ela escreveu uma carta chorosa acusando-me de destruir a nossa família. Jack foi a fonte do desenvolvimento inesperado. Ele pediu desculpas por e-mail pela sua parte em tornar o cenário possível. Inicialmente, Kate opôs-se a ele levar os gêmeos para eventos aos fins de semana, mas desde então ela conformou-se. É uma alteração pequena, mas importante. Os meus pais estão a ter dificuldades em adaptar-se. O meu pai ocasionalmente envia mensagens de texto, geralmente numa tentativa embaraçosa de iniciar uma conversa. A minha mãe oscila entre acessos de raiva e silêncio gélido. Ela deixou uma mensagem de voz na semana passada dizendo, quando terminares esta rebelião, receber-te-emos de volta. Isto não é uma fase e ela não percebe. A minha nova realidade é esta, sem interrupções familiares regulares, o trabalho melhorou significativamente. Sou mais produtiva e focada. Depois de notar a mudança, o meu supervisor atribuiu-me a supervisão de um novo projeto significativo. Pela primeira vez em anos, também estou a namorar casualmente, mas estou a ir devagar. Internamente, houve a maior mudança. Já não tenho a ansiedade de fundo constante que tive durante anos.
Comecei a fazer exercício frequentemente, melhorei a minha alimentação e dormi melhor. Segundo a minha terapeuta, sim, finalmente comecei a terapia, estou a começar a recuperar do que ela chama de síndrome de estresse familiar crônica. Os gêmeos enviaram-me um presente no fim de semana passado que incluía notas feitas à mão a dizer o quanto sentem a minha falta. Embora tenha sido agridoce, mantive-me resoluta. Escrevi-lhes com cuidado para lhes dizer que, embora os ame, preciso de algum tempo para cuidar de mim mesma. Tive de escrever, mesmo que a Kate provavelmente não leia para eles. Há uma leveza em ti agora, pareces anos mais nova, observou uma antiga conhecida minha quando a encontrei ontem. Ela está certa. Sinto-me mais leve, apesar das mensagens de texto zangadas, dos esforços de manipulação emocional e da culpa que ainda surge. O amor familiar verdadeiro não deveria sentir-se como uma sentença de prisão. Estou a descobrir que o respeito pelo espaço pessoal, o reconhecimento das próprias necessidades e a ajuda recíproca, em vez de apenas sacrifício unilateral, são todos componentes do amor verdadeiro. O meu novo apartamento vai fazer um mês na próxima semana. Esta é a primeira vez que me atrevo a fazer uma pequena festa de inauguração de casa. Apenas alguns amigos da aula de cerâmica, do clube de leitura e do trabalho. Sem expectativas, sem drama, sem família, apenas pessoas que me abraçam por quem eu sou. Vou fornecer outra atualização em breve. Sou grata ao Reddit por me dar a confiança para fazer uma mudança de vida. Asterisco asterisco terceira atualização. Conclusão, asterisco asterisco. Foram 3 meses transformadores e quero descrever como tudo se uniu. O confronto que eu tinha temido e antecipado chegou na semana passada. O meu pai inesperadamente apareceu no meu local de trabalho. O seu método era distinto das manipulações emocionais da Kate ou das tentativas frenéticas da minha mãe. Ele estava composto, até resignado, quando perguntou se podíamos almoçar juntos. Reunimos-nos num restaurante tranquilo perto do meu local de trabalho. Pela primeira vez na minha vida, ele realmente me viu como a sua filha, não como a irmã da Kate ou a opção de reserva da família. Ele comentou, está saudável, mais feliz, num tom surpreso. O facto de ele não ter visto o meu descontentamento durante anos pesou muito na observação que pairou entre nós. A família tinha lhe apresentado uma proposta. Estavam dispostos a fazer concessões se eu concordasse em retomar o meu lugar na família. Podia ter todos os fins de semana de folga, ele continuou. Até pagariam pelo meu tempo com os gêmeos, como se ganhar dinheiro com o compromisso o tornasse mais atraente. Eles ainda não entendiam, percebi enquanto olhava do outro lado da mesa. Eles não viam a minha independência como um direito básico, mas sim como uma moeda de troca. Pai, respondi, não estou a negociar a minha liberdade, estou a vivê-la. A conversa que se seguiu foi a mais franca que alguma vez tive com o meu pai. Descrevi como o foco incessante deles na Kate me tinha afetado emocionalmente tanto quanto praticamente. Contei-lhe sobre memórias que ele tinha esquecido ou que nunca tinha notado, sonhos desconsiderados, conquistas ignoradas e aniversários negligenciados. A sua reação foi surpreendente. Ele sentou-se durante muito tempo em silêncio, sem fazer a defesa normal das suas decisões. Por fim, ele declarou, pensamos que estávamos a fazer o melhor para a família, nunca vimos o quanto te estávamos a magoar. Embora isso não fosse bem um pedido de desculpas, foi a primeira vez que fui reconhecida. Quando ele perguntou sobre a minha nova vida, esse foi o verdadeiro ponto de viragem. Ele prestou atenção pela primeira vez enquanto eu discutia as minhas aulas de cerâmica, a minha promoção no trabalho e os novos conhecidos que tinha feito. Embora não fosse perfeito, mostrei-lhe fotos de um vaso que tinha feito. Fiquei chocada com o que ele disse a seguir, parece que construíste uma boa vida para ti sem nós. Tanto o reconhecimento como a tristeza na sua voz eram genuínos. Concordamos no final do almoço que nada seria mais o mesmo. Ele deu-me o meu primeiro abraço sincero em anos quando se despediu. Espero que um dia possamos fazer parte da tua vida de novo, mas em termos diferentes. Essa troca pareceu desencadear uma ronda final de conflitos familiares. Depois de saber do nosso almoço, a minha mãe começou uma nova ronda de ataques emocionais. Ela tem estado a informar membros da família que preciso de uma intervenção, porque estou a ter um colapso. A Kate tem feito comentários passivo-agressivos sobre irmãs egoístas e famílias desfeitas nas redes sociais, porque se sente enganada pela aprovação do nosso pai às minhas decisões. A diferença é que nada disso tem o mesmo impacto em mim como tinha formalmente. Ganhei uma perspectiva da minha nova vida que não tinha antes. As ações deles, na minha opinião, são uma tentativa de manter o controle sobre alguém que finalmente conquistou a sua liberdade. O meu novo apartamento parece agora uma casa. As minhas tentativas de cerâmica e fotos da minha família escolhida.
Amigos que valorizam a minha independência e respeitam os limites, adornam as paredes. Comecei a ensinar os meus colegas de trabalho menos experientes no trabalho, pondo fim ao ciclo vicioso de apoio tóxico que me aprisionou durante muito tempo. A minha relação com o tempo mudou mais. Posso passar os fins de semana como quiser. Comecei a aprender espanhol, juntei-me a um grupo de caminhadas local e até comecei a namorar alguém que respeita e valoriza os meus limites. Estou a criar uma vida pela primeira vez que é fiel a quem eu sou, em vez do que a minha família exige de mim. Os gêmeos enviaram-me um cartão caseiro no último domingo, que obviamente foi escrito sob supervisão. Estava cheio de declarações arrependidas sobre o quanto sentem a falta da sua tia. Isto antes teria levado-me a uma espiral descendente de incerteza e remorso. Em vez disso, respondi com uma carta terna, mas forte, afirmando que embora eu possa não estar tão envolvida na vida deles, o meu amor por eles não mudou e que por vezes, os adultos precisam de cuidar de si mesmos. Segundo a minha terapeuta, estou a exibir o que ela chama de crescimento pós-traumático, não apenas a superar o passado, mas a criar algo mais forte e saudável nas suas cinzas. Ela ajudou-me a perceber que não sou responsável por resolver a disfunção na minha família. Ontem foi o desenvolvimento mais recente. Jack, o marido da Kate, contactou-me para me informar que a minha posição causou mudanças em casa deles. Não para me culpar, mas eles finalmente contrataram ajuda a tempo parcial para ajudar com os gêmeos e ele tornou-se um pai mais envolvido. Jack acredita que é melhor para todos, mas a Kate está a ter dificuldades em adaptar-se. Estou sentada no meu escritório em casa a preparar-me para uma viagem de negócios na próxima semana enquanto escrevo esta última atualização, algo que nunca poderia ter feito na minha vida anterior. Uma citação enquadrada que fala do meu caminho está na parede atrás da minha secretária. Por vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é libertar-se. Quero expressar a minha gratidão a todos os que me apoiaram e seguiram a minha história. Deram-me a confiança para tomar as minhas próprias decisões. Se perguntam se as pessoas em circunstâncias comparáveis são egoístas por desejarem as suas próprias vidas, saibam que não são. Não ser livre não é egoísmo. Tratar-se a si mesmo não é crueldade. Estabelecer limites não é um sinal de traição. Não tenho ideia de como a minha relação com a minha família poderá evoluir no futuro. Talvez um dia descobramos um tipo diferente de ligação, baseada no respeito um pelo outro, em vez do dever. Enquanto isso, estou concentrada em cultivar a vida que construí, incluindo as minhas amizades, interesses, profissão e, acima de tudo, o meu sentido de si mesma. Isto não é apenas uma conclusão, é apenas o começo e estou ansiosa por ver o que virá a seguir pela primeira vez na minha vida. Obrigado por assistirem. Se ainda não subscreveram, por favor, façam-no e carreguem no sino de notificações para se manterem atualizados com mais histórias reais chocantes que acontecem à sua volta.